Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Gilvan Ramos e no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre toxicologia aplicada à área de saúde e segurança do trabalho. Para quem não me conhece, eu tenho formação em Química, me especializei em higiene ocupacional e tenho certificação na Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais e também sou membro técnico da Sociedade Brasileira de Toxicologia. Eu estou trazendo esse conteúdo porque eu fiquei de trazer uma live na segunda-feira agora, porém não ocorreu porque eu tive um probleminha técnico, então resolvi gravar esse vídeo e subir para o canal para que você não fique sem essa informação. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida profissional você já teve esse conteúdo. Lá no nível técnico de segurança você teve esse conteúdo. Na graduação, dependendo do tipo de graduação que você fez, isso entrou como obrigação na grade. E na pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho, você também teve esse conteúdo. Então, vamos rever alguns conceitos? Vamos lá? Mas, afinal de contas, o que é toxicologia? Então, a Sociedade Americana de Toxicologia e a Sociedade Brasileira de Toxicologia, ela define que é o estudo dos efeitos adversos dos agentes químicos, físicos e biológicos em organismos vivos e ecossistemas. É considerada uma disciplina multidisciplinar, pois integra informações da química, biologia e física, além da matemática, claro. Então, para quem só pensava que só químico, farmacêutico e médico podia atuar com higiene ocupacional, não. Se você tem outro tipo de formação e gostaria de fazer uma especialização nesta área, ela é aberta, ela é multidisciplinar. Você só precisa, claro, gostar do tema e um pouquinho de química orgânica. O restante é tranquilo. Então, esta é a definição. E não, como muitos pensam, ficam restritos só aos químicos, pois hoje a gente já sabe que tem alguns agentes físicos também que são potencializados quando em contato com alguns químicos. E a parte de biológico, tanto para o ecossistema como para os seres vivos, tá bom? Mas na prática, quais são as áreas de aplicação da toxicologia? Então, desde a produção de antivenenos até o desenvolvimento de fármacos para o tratamento de doenças. Sim, é verdade. Também diagnóstico, tratamento e prevenção das intoxicações. E claro, estamos falando em segurança do trabalho, a base dos limites de tolerância dos agentes químicos, chamado ITLV, é a toxicologia. São os efeitos nocivos desses agentes químicos no trabalhador. E quais são as áreas de atuação, quais são as áreas que a toxicologia atua? Então eu tenho aí a clínica, né? Analítica, clínica, experimental, ambiental, de medicamentos e cosméticos, forense, toxicologia social e, claro, o objetivo desta apresentação que é a toxicologia ocupacional. Né? Então, a analítica ela se preocupa aí em trabalhar fazer as análises para se chegar a um resultado. Então, a analítica é para diagnóstico. Depois eu tenho a clínica. Veja, a parte de clínica ela está muito voltada para aqueles centros de informações e assistências à toxicologia, ou seja, eles tanto fazem a parte de diagnóstico como também a parte de tratamento e campanhas educativas. Então, essa parte clínica ela é muito ampla nesse sentido, tanto para dar apoio até os próprios médicos, como também orientar a população sobre os efeitos nocivos de determinadas situações. Já a parte experimental, ela se preocupa em diagnosticar qual é a quantidade necessária para um determinado agente químico ser nocivo. Então, a parte DL50, CL50 está mais voltado para a parte de experimental. Ambiental, acho que quem estudou engenharia ambiental, quem fez a parte de engenharia química, quem estudou química, teve também essa matéria na grade do curso, que cuida da parte realmente do meio ambiente quando contaminado, ou para diagnosticar se tem ou não contaminação. A parte de toxicologia de medicamentos e cosméticos, então um medicamento quando ele é desenvolvido, ele precisa antes de ir para a prateleira da farmácia, ele precisa ser testado, precisa verificar quais são as ações de resposta. Então tem a parte de medicamentos. E cosmético também da mesma forma, antes de um cosmético ser colocado para comercializar, ele precisa passar por uma série de ensaios para dizer se ele está aprovado ou não.
A forense, ela se preocupa mais com os crimes, ela quer descobrir, desvendar os crimes, então é muito utilizado pelas polícias. E depois nós temos aí a ocupacional, que é o objetivo desta apresentação. Tem outros tipos de área da toxicologia? Sim, claro que tem. Parte veterinária, parte de alimentos e tantas outras, tá bom? Mas inicialmente só para a gente contextualizar a toxicologia ocupacional, eu trouxe algumas aqui. Mas afinal de contas, o que é mesmo a toxicologia ocupacional? Eu gostei dessa definição de um livro que foi publicado agora recentemente, eu acredito que foi o ano passado, pela Fundacentro. O José Tarcísio Penteado, ele traz essas informações. Ela diz assim, ó, a toxicologia ocupacional é eminentemente preventiva. Claro, então a gente tem que trabalhar sempre na prevenção. Aqueles exames que é feito nos trabalhadores que têm exposição a agentes químicos, o objetivo é prevenir, é diagnosticar antes que esteja contaminado. Mas para que isso ocorra, é preciso haver outras fases. Aqui ele detalha bem isso, ó. Sendo-lhe fundamental a correta avaliação do risco que o trabalhador está exposto. Então, para isso, o primeiro passo é a informação qualitativa. Quais seriam essas informações? Então, quais são as substâncias que estão sendo utilizadas? Ou as que estão sendo geradas no processo de trabalho? Se essa etapa for quebrada, não vai haver uma avaliação, não vai haver uma preventiva, porque o médico ele não vai saber que tipo de exposição está ocorrendo ali. Eu até trouxe aqui no finalzinho dessa apresentação um estudo de caso que eu acho que vai deixar essa informação clara, tá bom? Aí a gente tem o início da toxicologia como a gente conhece hoje. Veja o período, isso é de Paracelsus, 1400, 1500, 1493 e 1541, o período que ele viveu. Então, a gente estava começando a história do Brasil e o Paracelsus já fazia barulho pelo mundo com o assunto de toxicologia. Por que ele é tão famoso? Por que ele é considerado o pai da toxicologia? Ele faz a transição do uso de ervas para a aplicação de medicamentos como produtos químicos sendo utilizado para tratamento de patologias. Então, tanto é que tem uma frase muito atribuída a ele, né, que todas as substâncias são veneno, não existe nada que não seja veneno, somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. Imagina que para ele ter chegado a essa conclusão, deve ter ocorrido alguns experimentos que talvez ele não tenha tido sucesso. Pode ter havido intoxicação, enfim. Até porque se usava medicamentos que hoje a gente sabe que são muito perigosos para a época de hoje. Então, este cara aí, Paracelso, é o pai da toxicologia. Assim como a gente tem o pai da toxicologia, também tem o pai da medicina, né? Que é o Bernardino Ramazzini, médico italiano, então, 1663, o período que ele viveu. Em 1700, ele tem a publicação de um livro muito conhecido por todos nós que atuamos na área de saúde e segurança, que são as doenças dos trabalhadores. E ele aborda neste livro, que inclusive está disponível para download na Fundacentro, 54 profissões. Profissões que existem até hoje. Então, olha, em 1500, Paracelsus surgia com o desenvolvimento da toxicologia, com a migração de ervas para a aplicação de medicamentos, de produtos químicos como forma de cura, e Paracelso, em 1700, lançava um livro que até hoje é traduzido para muitos países, e o Brasil tem esta publicação disponível para você fazer download. Aqui, algumas das doenças estudadas no livro de Paracelso, claro, só algumas. Então, eu trouxe as doenças dos mineiros, doença dos douradores, dos massagistas, dos químicos, dos oleiros, dos vidraceiros e fabricantes de espelhos, pintores, farmacêuticos, coveiros, que está tão em alta, né? Doenças dos pedreiros. Então, alguns dos exemplos trazidos no livro de Bernardino. E aqui uma informação, né? Por exemplo, as principais doenças ou situações associadas a elas eram problemas respiratórios. Então, quais eram os problemas respiratórios? Então,
rouquidão, tosse violenta, dispneia, problemas oculares, cutâneos, olha, até sarna, emocionais, otológicos. Gente, otológico aqui é uma ciência que estuda o ouvido humano. Então, surdez e dores de ouvido, por exemplo, já era observado em 1700. E o que mais? Sedentarismo. Então, são essas as principais doenças que é abordada no livro. Eu deixo essa dica para você que gosta de se manter atualizado. Leia esse livro, baixe, tá? Ainda faça download, é grátis. Toxicologia ocupacional aplicada no dia a dia. Então, doenças reconhecidas como acidentes estão relacionadas no nexo técnico epidemiológico do INSS. Então, como é que é feito isso? Então, você tem o CID da doença, cruza com o CNAE da empresa e aí aponta a existência de uma relação entre a lesão e o agravo e a atividade desenvolvida. Então, você tem legislação no Brasil para tratar disso, né? Então, tem catalogado os tipos de profissão e aí as doenças que estão relacionadas, e também nós temos uma relação de produtos químicos considerados cancerígenos aí na LINAC. Então, tem uma legislação para dizer assim, olha, não é só aquele acidente físico, o corte, você tem as doenças que também têm relação com a profissão. Então, veja que a gente, desde 1700, já tem essas informações, e o INSS catalogou algumas. Aqui eu trago alguns casos famosos de agentes químicos causadores de doenças conhecidas. Então, é difundido em várias literaturas, como, por exemplo, hidragismo. Esse é um tipo de patologia que tem relação com mercúrio. Manganismo ou Parkinson mangânico, aí tem relação com manganês, pneumoconioses, com algumas poeiras, silicose, tem relação com sílica, abestose, bicinose, saturnismo, enfim. Então ele vai relacionando algumas patologias com alguns agentes químicos. E também tem os cancerígenos. Lembra que tem a LINAC lá? Essa LINAC ela traz a relação de produtos considerados cancerígenos para o ambiente de trabalho. Então, alcatrão é um deles, né? Então, alcatrão de Hulha, e aí que são produtos voláteis como aerosol solúvel em benzeno. Então, 4-aminodifenil, e o que ele causa? Câncer de fígado e de bexiga. Arsênio, tem um câncer relacionado a ele, asbesto, pneumoconiose, câncer de pulmão, benzeno, e aí nós temos aí a leucemia, né, o câncer. E tem mais alguns ainda, benzindina, berílio, cromato de chumbo, éter bis, câncer de pulmão, urânio tem relação com vários outros tipos de câncer. Como saber se um produto ele é tóxico ou não aí no ambiente de trabalho? Se você pegar o item 11 da FISP, lá tem todas as informações de toxicidade. Então, é por aqui que entra todos os dados de nocividade para o produto dentro da FISP. Se ele vier com frases, com pictograma, com informações adicionais, as informações iniciais nasceram aqui no item 11. Então, entrou os dados aqui e aí subiu as outras informações para a FISP. Por exemplo, ele vai me dizer se esse produto ele tem toxicidade aguda, lembrando que esse dado aqui da FISP que eu peguei é de uma gasolina, por exemplo. Ele tem toxicidade aguda? Sim ou não? Se sim, ele vai me dizer que tem. E qual é a informação que ele utilizou para dizer se essa informação de toxicidade aguda é relevante ou não? Ele usou aqui como é uma mistura, não é uma substância. Ele disse assim, porque a FISP ela trata assim, é substância ou é produto? Então ele está dizendo que é um produto, porque a gasolina são uma mistura de outras substâncias. Então ele diz assim, a estimativa de toxicidade aguda da mistura, isso aqui, como é uma mistura, tem um cálculo para se determinar essa estimativa, e ele diz que chegou ao resultado que é maior que 5.000 miligramas por quilograma. Ou seja, é um valor relativamente alto, então não houve uma classificação nesse sentido para toxicidade aguda. Mas para corrosão e irritação à pele, aí ele tem resposta aqui. De onde saiu essas informações? Está lá no item 9 da FISP, para dizer se ele tem essa resposta de provocar irritação à pele. O que mais? Lesões oculares graves, então eu tenho uma taxa de corte também, que eu consigo verificar. Está dizendo que ele provoca irritação nos olhos, vermelhidão, dor, lacrimejamento, contato repetido dos olhos, pode causar conjuntivite crônica. O que mais? Sensibilização
respiratória ou a pele. Pode ser absorvido pela pele e causar dermatite crônica após o contato prolongado. Não é esperado que provoque sensibilização respiratória, beleza? São 10 itens que tem que ter obrigatoriamente aqui dentro desta seção. Mutagenicidade em células germinativas. Então, pode, o que ele diz como resposta? Pode provocar defeitos genéticos. E agora ele vai dizer de quem, qual é o efeito, já que é uma mistura, já que é o efeito de um produto e do outro. Quando não vem essa informação, quando é um segredo industrial, e esse segredo industrial não tem limites de corte ou não tem limite de tolerância, então ele não tem obrigação de trazer essa informação quando é um segredo industrial. Então o etanol, está dizendo o que é esperado do etanol e o que é esperado do benzeno aqui para a parte de mutagenicidade. Carcinogenicidade, então o que ele diz aqui da gasolina? Pode provocar leucemia e tumores malignos da cavidade oral, faringe, laringe, esôfago e fígado. Agora ele vai trazer as informações separadas. Aqui, gente, é importante ficar atento a uma coisa. A gasolina, ela tem então etanol e benzeno, beleza? Olha o que ele está dizendo aqui da gasolina sobre carcinogenicidade. Ele está dizendo que é no grupo A3 da CGH, ou seja, carcinogênico em animais com relevância desconhecida para humanos, beleza? Etanol, então vamos falar um pouquinho do etanol. Ele tem carcinogenicidade para humanos no grupo 1 da IARC. Só que a IARC está considerando esse etanol como, por exemplo, álcool, bebida alcoólica. E não se espera que no ambiente de trabalho o trabalhador vai ingerir esse álcool. Então tome cuidado, essa informação aqui ela não é reproduzida para o ambiente de trabalho, é só para esse tipo de álcool. Benzeno, beleza, benzeno tem, a gente sabe que é classificação tanto aqui como também na CGH. Toxicidade à reprodução, então ele vai falar um pouquinho do produto em si e depois ele vai falar dos componentes do produto, que seria o etanol e o benzeno. Então, fiquem atentos a essas informações. O que mais? Opa, beleza, agora vamos falar da toxicidade para órgãos-alvo específico. Aí eu tenho duas situações, exposição única e exposição repetida e depois perigo por aspiração. O que é preciso ficar atento aqui? No ambiente ocupacional, não se espera que o efeito ocorra com uma única exposição, porque isso vai ser situações de acidente. No ambiente de trabalho, é esperado que essa exposição seja repetida. Então, vamos pegar aqui, ó. Pode causar dano no sistema nervoso central e fígado por exposição repetida e prolongada. Então, tem que ficar atento a isso. E perigo por aspiração. Para os pulmões pode resultar em pneumonite química. Bacana? Então fique atento quando você quiser saber as informações toxicológicas de um determinado produto químico, de uma determinada substância, é no item 11 da FISPIC que essas informações vão estar detalhadas, beleza? Agora, conforme prometido, eu estou trazendo um estudo de caso para correlacionar a parte de toxicologia como preventiva e a rastreabilidade em cima daquilo que é definido, que é reconhecido. Se não houvesse reconhecimento, a parte de toxicologia fica deficiente, porque o médico ele não vai conseguir enxergar essa necessidade de fazer esses exames. Então, eu vou pegar aqui um processo que ocorreu, fui contratado por uma consultoria aqui em São Paulo, para fazer o reconhecimento desse tipo de risco em uma empresa onde estava tendo algumas reclamações e o pessoal estava se afastando muito nesse setor. Então, é um setor que tinha 8 impressoras desse modelo aqui, né? E tem os filamentos. Então, lá eles trabalham com um projeto. Então, desenvolve um tipo de projeto, faz o teste, faz um protótipo na impressora 3D e depois, se o cliente aprovar, aí entra para uma linha de produção. Então, é um estudo de caso real que ocorreu. O que você precisa saber aqui? Entender qual é a composição química do filamento e a temperatura de trabalho da impressora 3D. Esse tipo de impressora, ela tem a variação de temperatura de trabalho de 90 a mais de 200 graus. Vai depender do componente da dureza aqui do filamento, tá bom? Então, vamos lá? Acrilonitrilo, que tem um limite de exposição de 2 ppm, tem classificação A3 para carcinogenicidade na CGH e tem os sinônimos deles aqui. Então, o nome técnico e o nome comercial desse agente químico.
O que mais foi encontrado? Estireno, que tem limite de exposição ocupacional de 10 ppm para TWA e 20 ppm para STEL. Tem classificação A3 e ele tem a notação de Otto, ou seja, que ele favorece a perda auditiva. E possui índice biológico de exposição. Então aqui já começa a fazer sentido. Se o profissional que está fazendo esse reconhecimento não identificar, o médico não tem como pedir exames. Porque chega lá, você não coloca, é só processo de impressão. Beleza. Mas olha o que está aparecendo aqui. E ainda conversando com um dos supervisores, ele falou, nada, eu tenho uma lá em casa, porque não dá tempo aqui de fazer tudo, então em casa à noite eu consigo monitorar se está saindo certinho, se não está, se está tendo alguma falha. Ou seja, não era só 8 horas de exposição. E aí eu tenho os sinônimos desse carinha. O que mais que foi encontrado? Cromato de chumbo. Opa, pigmento, cara, pigmento deles. Você viu que tem várias cores? Cromato de chumbo é um deles. Então tem um limite de exposição, olha como é baixo. 0,002 miligramas metros cúbicos. Ainda tem uma anotação em um izinho lá. Ou seja, é uma fração inalável para TWA. E para STIL eu tenho um valor também pequeno, 0,005, também com anotação I. E ele tem A1, ou seja, ele é cancerígeno esse cara. E possui índice biológico de exposição. Então, era monitorado? Não, não era. Será que estava causando esses afastamentos? O pessoal se queixando desse local de trabalho. Porque até então a empresa de medicina consultoria já atendia mais de 6 anos essa empresa e nunca tinha feito um exame. Quer dizer, só no período que ela atendia, porque a empresa já existe há mais de 10 anos. 1,3 butadieno foi outro componente químico encontrado. Tem também um limite de exposição para TWA, tem classificação A2, olha aí. E possui também índice biológico de exposição. Gente, então não adianta ficar se preocupando com definições técnicas se não souber fazer reconhecimento. Se não souber fazer reconhecimento, não tem como aplicar toxicologia dentro do PCMSO. Quem é que traz as informações de campo, de higiene ocupacional para entrar dentro do PCMSO e isso ser gerenciado dentro de toxicologia? É o técnico, é o engenheiro, é o higienista que está em campo. Se ele não souber fazer esse reconhecimento, todo o sistema fica quebrado. Não dá para fazer, não dá para ter monitoramento de toxicologia. Então, não dá para prevenir, só vai descobrir quando houver um adoecimento. Bom, eu espero que esta breve apresentação tenha sido útil para você e aqui eu trouxe as referências bibliográficas que eu utilizei para esta apresentação, além de eu ter utilizado também outros sites de pesquisa. Bacana? Eu espero que tenha sido útil. Forte abraço e até o próximo vídeo.